que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando foi fundado em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero, e isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção e foi o primeiro a ter paridade de gênero neste cargo. Tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virginia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 80% na eleição de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Maria do Rosário começou a militância no movimento estudantil secundarista em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e foi como professora da rede pública municipal e estadual que obteve notoriedade no movimento sindical. Eleita vereadora da capital gaúcha por 2 mandatos, presidiu as comissões de Educação e de Direitos Humanos e também foi líder do PT e do governo municipal na Câmara Municipal. Foi eleita deputada estadual em 1998 e presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no mesmo ano. Em 2002, elegeu-se deputada federal, sendo reeleita em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Maria do Rosário coordenou ainda o programa de governo nas áreas de direitos humanos, educação e política para as mulheres na primeira eleição presidencial de Dilma Rousseff em 2010. Em 2011, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo a primeira mulher a ocupar a pasta. Atualmente, está em seu 6º mandato e foi eleita em 2023 como segunda secretária da Câmara dos Deputados. Em mais um dia de comemoração pelos 43 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, falaremos sobre as políticas públicas petistas para as mulheres, com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Reginete Bispo. Sou Reginete Bispo, deputada federal, militante do Partido dos Trabalhadores. Iniciei há 8 dias meu primeiro mandato como deputada federal. Sou natural de Laranjeiras, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Me elegi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, hoje resido em Porto Alegre. Sou ativista do Movimento Nacional de Mulheres Negras. Tenho uma longa trajetória, desde o período que me filiei ao Partido dos Trabalhadores, na luta pelo direito à moradia, pelo direito à terra, especialmente das comunidades tradicionais quilombolas.
e sou, como toda mulher, né, militante do nosso partido, sou lutadora pelos direitos das mulheres, me identifico como uma mulher negra, feminista e antirracista. O PT, na sua própria essência, na sua origem, né, ele já traz consigo a luta do movimento social negro brasileiro e das mulheres negras, né? O movimento negro brasileiro, quando surgiu o PT, grande parte do movimento se organizou dentro nas fileiras do Partido dos Trabalhadores. Então, foi uma luta que sempre esteve presente, né? Acho que a partir dos anos 90, ele adquire uma visibilidade maior quando se cria a Secretaria Nacional, né? No Rio Grande do Sul, criamos a Secretaria Estadual, depois a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, né? E a luta antirracista nesse país, né, ela é uma luta de esquerda e é uma luta que é dirigida, né, capitaneada pelas mulheres negras, né? As grandes transformações, as grandes conquistas que se tem feito no campo democrático, medidas, ações, projetos que transformam efetivamente a sociedade, têm sido feito pelo movimento negro, especialmente pelas mulheres negras, né? Poderia citar dois que para mim são fundamentais, que a regularização, titularização dos territórios quilombolas, é uma luta que mexe com a estrutura fundiária do nosso país, né? E que foi, embora seja uma luta que o movimento negro traz com força, né? Foi nos governos do Partido dos Trabalhadores que a gente conseguiu efetivar essa política, né? A outra são as leis de cotas, né? Tanto as cotas no ensino superior quanto as cotas no serviço público, né? É uma luta antiga do movimento social negro, mas nos governos do Partido dos Trabalhadores que a gente consegue efetivar essas políticas públicas, que precisam ainda ser muito aprofundadas, né? Melhor consolidadas, mas hoje, graças, né, a essa mobilização do movimento negro e do Partido dos Trabalhadores, hoje é uma política de Estado, né? Tanto as cotas raciais quanto na universidade, quanto no serviço público. E o PT, ele se tornou uma referência para a população negra, para o movimento negro, especialmente para as mulheres negras, porque no seu espaço, né, ele permite, né, que os diversos grupos populacionais se organizem, né? Se organizem, e o movimento negro encontrou ali o seu espaço de organização e articulação, especialmente as mulheres negras, né? Então, não é por acaso que a cada ano, né, obviamente que não na velocidade que nós gostaríamos, né, mas a gente vê as mulheres e as mulheres negras ocupando espaços, né? Hoje, o meu estado, o Rio Grande do Sul, né, elegeu 5 parlamentares negras, né? Então, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais segregacionistas, né, do país, né? Então, políticas públicas importantes que foram consolidadas, como a saúde da população negra, capitaneada e dirigida pelas mulheres negras, né? A educação, foi uma mulher negra gaúcha, né, a primeira a compor o Conselho Nacional de Educação, e que trabalhou pela implementação da Lei 10.639, a professora Petronília, né? Foi uma mulher negra carioca, a Jurema Werneck, né? A primeira mulher negra a compor o Conselho Nacional de Saúde, né? Isso mobilizado pelo Movimento Nacional de Mulheres Negras, e isso se consolida nos nossos governos, né? Então, poderia ficar muito tempo falando e relatando da experiência de como, né? Precisamos avançar, amadurecer muito nisso, porque ainda, né, os espaços eles precisam ser mais democratizados, mas penso que estamos no caminho certo, né? Lutando por dignidade, igualdade de gênero e igualdade racial no interior do nosso partido, para que isso seja, de fato, uma realidade no nosso país.
O Brasil, né, ainda vive os resquícios de um momento dramático que a gente viveu da nossa história, né, que foi a ascensão do fascismo, né, no nosso governo, né, o fascismo sustentado pelo racismo estrutural, né, que está colocado na nossa sociedade, porque nós sabemos que há essa desigualdade abissal que existe, né, entre negros e não negros, né, ele está centrado, né, no racismo, né? E isso foi um sustentáculo importante para que o fascismo entrasse da forma que entrou. Então, vivemos um momento desesperador, um momento armamentista do nosso país, que levou a um aumento dramático do assassinato, né, de pessoas, e nós sabemos que as vítimas preferenciais da violência, tanto da violência de Estado quanto a violência que está constituída na sociedade, né, são as pessoas negras, as meninas e os meninos negros são as vítimas preferenciais, né, e nesse período isso agudizou de uma maneira dramática, a ponto de nós vermos em rede nacional, né, uma deputada, uma parlamentar, com uma arma correndo atrás de um homem negro, né? Então, isso foi o absurdo, a calamidade que chegou no nosso país, né? Então, a gente vive, com a eleição do presidente Lula, né, a gente vive um momento de reconstrução, né? Então, é um momento de superação, é um momento crítico, mas também é um momento de muita esperança, e a gente vê a sociedade mobilizada, assim como a sociedade se mobilizou para eleger o presidente Lula, para romper com todo o poder constituído, né, da extrema-direita, né, que se configurou com um poder eminentemente racista, declaradamente racista e fascista, né? Então, neste momento, o grande desafio que está colocado para nós, primeiro, é entender que a desigualdade e todas as violências que se constituem no nosso país, ele se dá fundamentalmente que é um país que historicamente foi construído, né, a partir da violência, né, da violência de gênero e da violência de raça. Ou seja, quase 4 séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras e 130 e poucos anos de abolição da escravatura. Então, ainda está muito presente na memória, nas práticas, né, e na ideologia de boa parte da sociedade brasileira, sobretudo os que se privilegiaram da escravização de seres humanos, ainda está presente essa forma de agir. Então, eu gosto de dizer que o Brasil tem uma elite, né? Ainda possui uma elite com uma mentalidade escravocrata, né? Então, isso está colocado, né? A esperança, por que ela vem tão forte? Porque, nesse momento, acho que, diferentemente dos outros governos populares e democráticos, nesse a gente vivenciou, pelo menos a minha geração e as que vieram depois de mim, vivenciaram o que é, né, o Estado declaradamente racista e fascista, né? Então, a gente vem com essa esperança, com essa vontade de mudar, mas mudar para melhor de tudo aquilo que já fomos, né? De tudo aquilo que já fomos, mesmo nos nossos governos. Nós queremos uma democracia real, efetiva e concreta, tá? Por isso que a gente vê com bons olhos, embora eu pense que a gente precisa ampliar a presença das mulheres nos ministérios, né? A presença de negros nos ministérios, que a gente pode ampliar muitíssimo, porque a comunidade negra tem pessoas muito bem preparadas para assumir o que for preciso assumir, e nós estamos preparadas para fazer isso, né? O que precisamos fazer é romper ainda com os muros, né, que o racismo impõe, né, para que a gente efetivamente ocupe esses espaços. Então, isso eu vejo com bons olhos, né? É um início, né, promissor, mas também penso que a gente precisa, o nosso governo e o parlamento brasileiro precisa não medir esforços, né, para superar a desigualdade racial e de gênero, começando pelo enfrentamento à fome, né, que o nosso presidente Lula tem colocado com muita propriedade, né, mas para enfrentar a fome, né,
não basta pôr comida no prato, nós precisamos que, especialmente as mulheres, estejam incluídas no mundo do trabalho formal, né? Que tenham direito ao trabalho, a geração de trabalho e renda com dignidade, né? Porque eu penso que quando uma mulher, né, especialmente uma mulher negra, tem a renda, ela tem sua autonomia, né? Sua autonomia financeira para se constituir, né? Para construir o seu projeto de vida, né? Construir e realizar esse projeto de vida, ter autonomia financeira para não ser submissa, né, a nenhum homem, né? Porque precisamos falar disso. A violência doméstica e o feminicídio é algo que é assombroso, né, no nosso país, né? Contra as mulheres negras, contra as meninas negras, né? Grande parte, a maioria dos estupros que se dão no nosso país se dão sobre meninas negras, crianças negras, né? E isso precisa ser enfrentado, né? Então, eu penso que a gente vem com muita força, com muita esperança para alterar isso e retomar políticas importantes. Precisamos acabar com a violência no campo, e a violência no campo é reconhecendo e regularizando os territórios, né? Não só os territórios da reforma agrária, mas, sobretudo, os territórios das comunidades remanescentes de quilombo, os territórios indígenas, como a gente bem tem acompanhado nos meios de comunicação e ação do nosso governo, como, por exemplo, o estrago, né? O genocídio que foi praticado contra o povo Yanomami, né? E que se estende para tantas outras, né? Nas periferias dos grandes centros, né? Grandes e médios centros do nosso país, a polícia foi autorizada, né? Infelizmente, boa parte das polícias aderiram, né? Essa lógica, essa ideologia, né, supremacista, né, matando pessoas, não mais só jovens, crianças, meninas, né, todos que se deparam da frente. A gente viu nesse período as polícias entrarem dentro das comunidades com tanque de guerra, né? A gente viu, e isso é uma política anunciada, né, uma ação anunciada de supremacistas que entendem que pobre e preto tem que ser tratado a bala, né? Então, por isso, o desafio que temos pela frente, e eu acredito que o nosso presidente, o nosso ministro vai enfrentar com muita seriedade, são as políticas de segurança pública. Nós precisamos ver isso com muita seriedade, mexer nesse sistema de segurança pública viciado, que está autorizado a matar preto e pobre no nosso país. Isso, nós precisamos, mais do que estabelecer programas como o PRONASSE, nós precisamos mexer na estrutura do sistema e dizer que polícia nós queremos, né? Que sistema de segurança pública nós queremos no nosso país. Então, a gente tem muita expectativa que se estabeleça uma política séria que acabe com essa mortandade que acontece nas periferias dos nossos centros, né? E também porque, na minha opinião, os feminicídios contra as mulheres aumentaram de forma assustadora, porque o sistema de segurança pública não tem dado conta disso, né? A maioria das mulheres não chegam até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência, né? Por desinformação, mas às vezes, e com nós mulheres negras acontece com muita frequência, porque não tem um espaço acolhedor, né? E que compreenda a dimensão do racismo e do machismo sobre os corpos das mulheres negras, né? Então, isso tudo nós precisamos que seja visto com muita seriedade, com muita competência para este governo. Não é para depois, tem que ser agora, né? Porque é agora que esses crimes estão acontecendo, né? Então, são muitas as expectativas, né? Mas queremos um país sem fome, né? Sem fome, e para não ter fome tem que gerar trabalho e renda, tem que produzir alimentos saudáveis, né? Então, um olhar especial para a agricultura familiar, né? E dentro da agricultura familiar, né, a produção das comunidades tradicionais, né, especialmente das comunidades quilombolas. Lindo lembrar da nossa mais velha, Benedita da Silva, né, que foi deputada constituinte. Eu acho que uma das grandes contribuições, né, que o nosso partido deu foi já na elaboração da Constituição, né, de 88. A Benedita foi eleita deputada constituinte em 86, né?
E a Constituição, né, ela garantiu muitos direitos. Para mim, é fantástico ler o artigo 5º da Constituição, né, que diz que todos somos iguais perante a lei, independente da cor, do sexo e do credo. Né? Eu acho que qualquer cidadão, né, especialmente quem está ali no Congresso Nacional e gestores públicos, né, se respeitasse o artigo 5º, né, não precisaria estar se brigando tanto por políticas de direitos sociais, porque o artigo 5º diz que o Estado brasileiro tem que garantir dignidade, políticas para cada cidadão e cidadã independente, né, da sua cor, da sua religião, da sua classe social. Né? Então, isso foi uma grande contribuição do nosso partido, e aqui já homenageando a nossa mais velha, Benedita da Silva. Né? E, bom, são tantas as conquistas que a gente teve, né, do ponto de vista no parlamento, mas também colocaria aqui do ponto de vista racial, né, algumas eu já citei, né, foi a lei de cotas, a regularização do artigo 68 das disposições constitucionais transitórias que trata dos territórios negros, né? Então, o decreto 4.687 foi um dos primeiros decretos assinado pelo presidente Lula, né? A lei 10.638, se não me engano, que trata do ensino, das relações étnico-raciais no sistema público e privado de ensino no país. Veja bem, cada vez que foi implementada uma dessas políticas, gerou-se um debate nacional que tirou a pauta racial da invisibilidade, colocou no centro do debate político. Mas também eu penso que uma política importante e fundamental que o nosso partido capitaneou e lutou foi as cotas de gênero, né, nas eleições. Né? E hoje a gente tem garantia de 30%, né, de vagas, né, na disputa eleitoral de mulheres, se a gente tem garantia de recurso, né, do fundo eleitoral para as mulheres, a gente tem que agradecer ao Partido dos Trabalhadores, e nós, mulheres negras, temos que agradecer a Benedita da Silva, que nos colocou ali no cenário, dizendo que as mulheres negras também têm direito a uma parcela, né, proporcional à sua presença na sociedade desse fundo eleitoral, que me ajudou muito a estar aqui como deputada federal. Né? Então, a paridade, a lei de cotas é fundamental, mas também nós precisamos lutar muito dentro do Congresso, porque mais do que lei de cotas, na disputa nós precisamos de paridade de gênero e de raça na ocupação das vagas no Congresso Nacional, nos executivos e também no Judiciário, porque também precisamos discutir a nossa representação dentro do sistema judiciário. É um compromisso que eu tenho de lutar dentro do Congresso Nacional para instituir a paridade de gênero e de raça nas vagas, né? Nas vagas. Eu tive, em 2015, estive no Senegal, conhecendo o parlamento senegalês, e vim de lá muito impactado, que muitos países africanos têm paridade de vaga, paridade de gênero no parlamento, né? Onde 50% das vagas são para mulheres, 50% para homens. Se não tiver mulher para ocupar, a cadeira fica vazia. Né? Acho que a gente tem que começar a radicalizar nesse sentido, porque ficar no campo da disputa é importante, né? Mas também é muito exaustivo. Né? Nós que chegamos até o Congresso Nacional, as nossas companheiras que chegaram nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, sabe da dificuldade que foi, e depois eleitas ainda tem que enfrentar a violência de gênero na política e a violência de raça na política, né, que a gente tem acompanhado ali, os absurdos que têm acontecido no país afora. Então, o PT representa isso, né? Muitas realizações, muitos sonhos, uma utopia, né, de um mundo melhor, né? E por isso coloca muitos desafios, né? E nós, às vezes, somos penalizados porque a gente enfrenta esse desafio, né? Somos encorajados a enfrentar esses desafios. Então, o PT é um partido que, nesses 43 anos, fez a diferença no nosso país, está fazendo a diferença, foi através dele
que a gente conseguiu colocar grandes pautas em evidência, como a pauta racial, a pauta de gênero, especialmente a pauta das mulheres negras. O PT sabe, o Lula sabe que não haverá democracia no nosso país enquanto não se colocar o povo negro, especialmente as mulheres negras, no centro das decisões, né? No sentido do protagonismo do processo, mas também no centro da reflexão de cada ministério, né? Cada estado, quando for tomar uma decisão econômica, uma decisão no planejamento, na educação, na saúde, em qualquer lugar, a população negra, as mulheres têm que estar na centralidade, senão a política não vai funcionar, senão a democracia não vai existir. Parabéns, PT, parabéns por essa militância aguerrida, parabéns pelo desafio cotidiano de se atualizar, né, de se colocar no tempo necessário, no tempo que se apresenta, com os desafios que se apresentam. Então, é um partido de esperança, é um momento de esperança e de muita luta, especialmente para nós, mulheres negras. Muitíssimo obrigada. Na aula de hoje, vimos algumas das muitas conquistas para as mulheres nestes 43 anos de partido e iremos construir muito mais. Fique com TV Elas por Elas de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, e construa você também uma história na política. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.